Olá, família 3ABN. Sou Gil Morcone. Damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos explorando o livro de Josué. Na verdade, o título é Lições de Fé de Josué. Esta é a lição número 4, o conflito por trás de todos os conflitos. Se você deseja uma cópia do Guia de Estudo da Bíblia para Adultos, acesse 3abnsabbathschoolpanel.com. Você pode baixá-lo. Ou melhor ainda, visite sua igreja adventista do sétimo dia local e junte-se a eles para fazer parte da discussão com a família de Deus. Junte-se a nós agora, enquanto estudamos o livro de Josué. Olá, família 3ABN. Sou Gil Moricone. Estamos muito felizes que você se juntou a nós novamente para o painel da Escola Sabatina 3ABN enquanto viajamos pelo livro de Josué. Estamos estudando Lições de Fé de Josué. Esta é a quarta lição, o conflito por trás de todos os conflitos. Esta lição, a número 4, e a lição número 5, na minha opinião, são duas das lições mais importantes de todo o nosso trimestre. Então, fiquem atentos. Se você quiser uma cópia de nossas anotações, pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com. Clique na aba de anotações no topo e se inscreva. E uma vez inscrito, você estará inscrito até Jesus voltar. Em outras palavras, toda semana você receberá essas anotações quando lançarmos um novo painel da Escola Sabatina. Nós também somos muito gratos por suas orações e apoio financeiro a este ministério. Por causa de vocês, vidas estão sendo transformadas em todo o mundo com o Evangelho eterno. Então, obrigado por fazer parte da família. E, falando em família, estou com a minha família, os irmãos aqui no estúdio, todos pastores. À minha esquerda, o pastor Ryan Johnson. Louvem o Senhor todos. Eu tenho a lição de segunda-feira que se chama Guerra no Céu. O conflito é maior do que nós, é cósmico. Então, estou ansioso para estudar isso com você. Amém. No meio, pastor James Raffert. Bom estar aqui, Jill. Eu tenho a lição de terça-feira que se chama O Senhor é um Guerreiro, e é isso que esta lição vai mostrar, que Deus é realmente um guerreiro. À sua esquerda, pastor John Lomakang. E porque o Senhor é um guerreiro, o Senhor lutará por você. Amém. Esta é a lição de quarta-feira. Ah, por último, mas não menos importante, pastor John Densey. Obrigado. É uma bênção estar aqui. Eu tenho quinta-feira e é intitulado A Segunda Melhor Opção. Estou ansioso para este estudo juntos, mas antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos ir ao Senhor em oração. Pastor Lomakang, poderia orar por nós? Vamos inclinar nossas cabeças. Pai misericordioso no céu, viemos a Ti com nossos corações diante de Ti, nossas mentes abertas. E o conhecimento que obtemos, Senhor, não é o conhecimento que é igual ao Teu. E então, envie hoje sabedoria aos nossos corações, às nossas palavras, para que o Espírito Santo possa agir e comunicar àqueles que ouvem o que você deseja que eles ouçam. Que essas sementes sejam plantadas e possam produzir uma colheita para a eternidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Esta lição, número 4. O conflito por trás de todos os conflitos. E a próxima lição tem a ver com um tópico às vezes difícil no Antigo Testamento e na Palavra de Deus. Por que há derramamento de sangue no Antigo Testamento? E por que parece que Deus é o iniciador de parte desse derramamento de sangue? O que devemos fazer a respeito disso? Às vezes, as pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de justiça e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor e misericórdia. E ainda vemos no Antigo Testamento também, nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça, ele também é um Deus de misericórdia. Como devemos entender isso? Às vezes, as pessoas têm dificuldade com isso, e às vezes isso pode transformar algumas pessoas em ateias ou em agnósticas, questionando, perguntando sobre essas coisas. Então, acredito que esta semana e na próxima são de importância vital para o nosso entendimento do caráter de Deus e de quem é o nosso Deus. Eu sei por mim mesmo, eu não finjo ter todas as respostas, mas é lindo que possamos vislumbrar picos, por assim dizer, vislumbres de quem é nosso Deus enquanto estudamos. Quem iniciou? A lição pergunta isso. A luta, o derramamento de sangue, a conquista de Canaã? Ninguém mais que o Senhor. E isso diz que? Fala sobre isso.
Josué, capítulo 11, verso 20. E você pode ver que há outros versículos como este no livro de Josué. Ele fala sobre: foi do Senhor endurecer os seus corações para que viessem contra Israel em batalha, para que ele pudesse destruí-los completamente. Isso soa um pouco severo, não soa? Para que não recebessem misericórdia. Isso parece severo? Sim, mas para que ele os destruísse como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vemos em Josué 10, 11. E aconteceu que, quando fugiam diante de Israel e estavam na descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras, de granizo do céu até a Zeca, e eles morreram. Houve mais pessoas que morreram por causa das pedras de granizo do que os filhos de Israel mataram com a espada. Então, é quase como se essa conquista de Canaã pudesse ser um tipo de guerra santa, por assim dizer. A lição diz: Deus afirma ser o iniciador desses conflitos violentos. Então, como reconciliamos o caráter de um Deus amoroso, misericordioso, gracioso e paciente com este Deus belicoso de derramamento de sangue? E como entendemos que o povo escolhido de Deus realizou tais práticas nos tempos do Antigo Testamento? Poderíamos varrer isso para debaixo do tapete e dizer: bem, isso não existe, mas existe. Então, como entender isso sem diluir a credibilidade, a autoridade e a historicidade do Antigo Testamento? Na próxima semana, vamos examinar a iniquidade dos cananeus, o tempo de provação que lhes foi concedido e a misericórdia que Deus lhes estendeu por centenas de anos. Na próxima semana, vamos estudar Deus como nosso juiz no contexto do livre-arbítrio. Vamos também olhar na próxima semana sobre despossessão versus aniquilação. Em outras palavras, eles deveriam apenas ser removidos ou deveriam ser realmente aniquilados? Nesta semana, analisamos o contexto da guerra como o maior e mais amplo conflito da grande controvérsia entre Deus e Satanás, essa batalha da grande controvérsia. Observamos o Senhor como um guerreiro e seu desejo de lutar pelo seu povo, e como, se seu povo tivesse realmente ficado quieto e confiado nele, eles talvez não tivessem que lutar. Como atravessar o Mar Vermelho? Eles ficaram parados e Deus lutou suas batalhas. Então vemos isso, mas ainda assim, houve falta de fé? E eu acho que o pastor Johnny vai entrar em mais detalhes sobre isso. E Israel aprendendo a confiar em Deus mesmo enquanto luta por ele. Nosso texto de memória é Josué 10, 14. Não houve dia como aquele antes ou depois, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. No domingo, olhamos para o comandante do exército do Senhor. Lembre-se de que Josué, capítulo 1, foi tudo sobre a comissão dada a Josué. Josué, capítulo 2, foi tudo sobre os espiões entrando na casa de Raabe e sua fé. Josué, capítulo 3, foi a travessia milagrosa do rio Jordão. O Senhor abriu o mar. Josué capítulo 4 foi os marcos memoriais, o altar que foi erguido, a lembrança dos milagres de Deus, o sinal do que ele fez. Josué capítulo 5, vemos a circuncisão da segunda geração e a celebração da Páscoa. Este é o renascimento deles, renascimento espiritual, antes de irem para a batalha. E Josué capítulo 6 é a batalha contra Jericó, que vamos estudar em breve. Mas primeiro, antes da batalha contra Jericó, Cristo aparece para Josué. Esse é o foco da minha lição, o comandante do exército do Senhor. Ninguém menos que o Cristo pré-encarnado, aparecendo enquanto Josué estava lá buscando ajuda. Ele está olhando para as muralhas inexpugnáveis de Jericó. Em Josué capítulo 6, versículo 1, diz: Jericó estava completamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saiu e ninguém entrou. Então, é uma cidade alta. É uma cidade murada. É uma fortaleza. Como os filhos de Israel, eles não têm nada. Eles não podem lutar. Como eles devem passar? Então estamos em Josué 5, 13, e Deus aparece e se revela a Josué. E aconteceu que quando Josué estava perto de Jericó, ele levantou os olhos e olhou. Eis que um homem estava diante dele com uma espada desembainhada na mão. E Josué foi até ele e disse: Você está do nosso lado ou do lado dos nossos adversários? Patriarcas e Profetas, página 487. Capturar Jericó foi visto por Josué como o primeiro passo na conquista de Canaã. Mas antes de tudo, ele viu uma garantia de orientação divina. E isso foi concedido a ele. Não é lindo? Ele está buscando Deus. Você vai estar conosco nessa conquista de Canaã? E
foi concedido a ele. Retirando-se do acampamento para meditar e orar, para que o Deus de Israel fosse adiante de seu povo, ele avistou um guerreiro armado de estatura elevada e presença imponente com sua espada desembainhada em sua mão. Então, Josué precisa de garantia de que Deus está com ele. Mensagem principal número 1. Busque orientação divina antes de tudo. Antes de conquistar uma cidade, no caso de Josué, antes de liderar um exército ou um povo, antes de seguir em frente sob o comando de Deus, antes de tomar decisões, antes de qualquer coisa, busque orientação divina. E o segundo ponto importante é conhecer seu oponente ou amigo. Saiba com quem você está lidando. O que disse Josué? Você está conosco ou contra nós? Está do nosso lado ou do lado dos nossos adversários? Conheça seus amigos. Eles estão ao seu lado? Conheça o seu oponente. Conheça quem você está enfrentando. Conheça o inimigo. E que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Josué 5,14. Então, Joshua apenas diz ao Senhor Jesus, Cristo pré-encarnado, embora ele não saiba disso naquele momento. Você está conosco ou contra nós? Então, ele disse, este é o Senhor. Não, mas como comandante do exército do Senhor, eu vim agora. E Joshua, ele soube instantaneamente, este é o Senhor. Porque o que aconteceu? Ele caiu com o rosto em terra e adorou, e disse a ele, o que meu Senhor diz ao seu servo? Eu amo como o Senhor se recusa a entrar nas categorias definidas por Josué. Porque Josué diz, você está a nosso favor ou contra nós? E Deus nem sequer se envolve nisso. Ele diz, não. Ele diz, eu sou o comandante do exército do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, não é se ele está do lado de Josué, é se Josué está do lado dele. Eu amo isso. O Senhor não é apenas o comandante dos exércitos de Israel, ele é o comandante dos anfitriões do céu. Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus com todos os seus anfitriões e tudo o que nele há, os mares e tudo o que há neles. Tu os preservas todos. O anfitrião do céu te adora. Conclusão número 3. Reconheça a quem você serve. Isaías fez em Isaías capítulo 6. Ele reconheceu, viu Deus exaltado e reconheceu que estava perdido. E ele tinha lábios impuros, pastor Ryan. Abraão fez em Gênesis capítulo 17. E ele caiu de rosto em reverência na presença de Deus. Josafá fez em 2 Crônicas 20. Ele e todo o povo de Judá se prostraram com os rostos em terra diante do Senhor. João, o revelador, fez em Apocalipse 1:17. Ele caiu com o rosto em terra diante de Deus como um morto. Josué fez. Ele adorou. Vamos olhar o versículo 15. Então o comandante do exército do Senhor disse a Josué, tira a sandália dos teus pés. Pelo lugar onde você está é sagrado. E Josué assim fez. Josué reconheceu a presença de Deus, ele se prostrou diante de Deus, tirou suas sandálias dos pés. Conclusão final, número 4. Ande em obediência. Diz, e Josué fez isso. Josué agora está pronto para receber as ordens do comandante dos exércitos do céu e da terra. Esta teofania, ou cristofania, onde Cristo aparece, o Cristo pré-encarnado, convenceu Josué de que o próprio Senhor estava à frente do exército israelita. O Senhor está indo à frente deles para a batalha. O Senhor vai conquistar Jericó e a terra de Canaã. Você vê, só podemos realmente obedecer quando reconhecemos a quem servimos. É por isso que Josué teve que reconhecer primeiro, este é o Senhor. E ele se prostrou em adoração. Então, ele podia avançar em obediência. Acho que às vezes podemos até falhar em obedecer porque não passamos tempo nos comunicando com Deus. Nós realmente não o conhecemos, não o experienciamos. E uma vez que o fizermos e soubermos a quem servimos, podemos então avançar em obediência. Muito obrigado, irmã Jill. Tem algumas coisas que você disse que realmente me tocaram. Eu amo como o mesmo Deus é o Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu adoro como, quando passamos a conhecê-lo e apreciar seu caráter, conseguimos reconciliar e entender. Adoro, como você disse, que Deus apareceu e acredito que isso é prova de que Ele se importa. Sou o pastor Ryan Johnson e tenho a lição de segunda-feira, intitulada A Guerra no Céu. Vamos retomar exatamente de onde paramos e vamos ver como o conflito é maior do que apenas nós. Na verdade, um dos enganos que o diabo tenta nos iludir, por assim dizer, é fazer as pessoas esquecerem que há uma batalha cósmica, que há uma grande controvérsia.
Havia um escritor que dizia: se ao menos nossos olhos pudessem se abrir e pudéssemos ver as batalhas espirituais que estão acontecendo ao nosso redor. Mas Satanás quer que pensemos que A, Deus não se importa, vamos ver isso, e B, não há uma guerra cósmica. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, o que eu vou fazer é, se você permitir, continuar exatamente de onde você estava neste discurso que Joshua está tendo com o Senhor. Vou começar no versículo 13 do capítulo 5, bem na parte onde Josué faz a pergunta: és por nós ou para os nossos adversários? Você está do nosso lado ou você está do lado deles? Você pode perceber que esta é uma pessoa com experiência militar, e isso é uma coisa muito pertinente a se perguntar, especialmente com a guerra acontecendo. E então, esta palavra, esta expressão do próprio Jesus, o Jesus pré-encarnado, isso foi colocado de forma bela. Ele diz no versículo 14, não. Em hebraico, não significa nenhum dos dois. Agora, isso significa que não me importo? Bem, sabemos que não significa isso, porque ele está lá. Se ele não se importasse, ele não teria aparecido. Mas, nesta única palavra, Cristo transcende nossa mesquinhez. Nesta única palavra, ele mostra que é maior e mais grandioso do que apenas aquilo que percebemos. E então, ele diz a ele: você precisa tirar seus sapatos. Quero que olhemos para esta grande guerra, para que também possamos apreciar que ela transcende apenas o que vemos. Algo incrível, magnífico está acontecendo. Vou para o capítulo 12 do Apocalipse, e este é um texto com o qual muitos de vocês podem estar familiarizados. Aqui nós temos uma visão das origens desta guerra cósmica. Em Apocalipse 12, versículo 7, diz: e houve uma guerra, um conflito no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou e seus anjos. Vou para o versículo 9. E o grande dragão foi expulso, aquela velha serpente. Quem é a serpente? Quem é o dragão? Chamado de Diabo e Satanás, o inimigo. E aqui estamos, o que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Aqui estão algumas palavras-chave. Houve guerra no céu. Céu. Olha só, está escrito que ele engana o mundo todo. Este é realmente um grande e cósmico conflito. Esta é uma grande controvérsia. Veja o que diz no versículo 10. E ouvi uma voz alta dizendo no céu: agora chegou a salvação. Tive que usar minha voz de pregador. Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo contra. Aqui está. O acusador dos irmãos, quem é derrubado, que os acusou perante nosso Deus dia e noite. Então, bem aqui, temos uma ilustração da controvérsia, e você vê que é grande, envolve o céu, envolve o universo, envolve o mundo. Sabe, vamos apenas para outro texto para podermos ver mais sobre as origens deste conflito. Vou para Isaías, capítulo 14, e vou começar a ler no versículo 12. Ouça o que diz. Agora, se tivéssemos tempo, entraríamos em como algumas pessoas estão se perguntando exatamente sobre quem foi falado. Mas a Bíblia é capaz, através de algo chamado economia de palavras, de abordar várias coisas. Aqui fala-se sobre o enganador. Como você caiu do céu, ó Lúcifer. Este é o versículo 12. Filho da manhã, como você foi derrubado ao chão que enfraqueceu as nações, pois você disse em seu coração: eu subirei ao céu. Cósmico, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também me assentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Satanás está dizendo: eu serei maior que Deus. Você vê a natureza cósmica. Vamos rapidamente para outro, certo? Desta vez, vamos para Ezequiel, capítulo 28, e vou ler o versículo 14. Diz: tu és o querubim ungido, um anjo que cobre, e eu te coloquei assim. Você estava no santo monte de Deus. Você andou para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi encontrada em você.
Eles estão falando novamente sobre essa origem do conflito. Satanás estava no céu, um querubim protetor, e a iniquidade foi encontrada. Agora, gostaria de parar aqui e apenas falar sobre a natureza da guerra. Guerra é uma batalha de ideologias. Não se trata apenas de um contra o outro. Muitas pessoas se perguntam: bem, se Satanás tinha iniquidade, por que o Senhor simplesmente não matou Satanás? Pense nisso. Satanás conseguiu enganar uma legião de anjos. Sua ideologia havia se enraizado, e para vencer uma guerra, você precisa destruir a ideologia. Se Satanás apenas tivesse sido aniquilado, a ideologia teria persistido e alguém mais teria surgido acusando Deus de não ser justo. Deus teve que jogar a longo prazo. Deus teve que destruir a ideologia de Satanás, e sabemos que foi na cruz que a ideologia de Satanás foi finalmente destruída. Agora, eu gostaria de mostrar algo diferente agora que estabelecemos a natureza cósmica deste conflito, agora que estabelecemos a guerra ideológica que está acontecendo. Eu vou para a 2 Reis, e isso não está na lição. Eu estava apenas pensando aqui. Vamos para a 2 Reis 6 e eu vou ler o versículo 15. Esta é a história aqui. Ouça, diz: E quando os servos do homem de Deus se levantaram cedo e saíram, eis que um exército cercou a cidade com cavalos e carruagens. E seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? O profeta e seu servo estavam cercados por inimigos terrestres. E então, veja o que diz no versículo 16. E ele respondeu: Não temas. Coloquei minha voz de pregador de volta. Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu, o profeta, orou. Veja agora. E disse: Senhor, eu te peço, e aqui está, abra os olhos dele. Para que ele pudesse ver. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu. E eis que a montanha estava cheia de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E naquele instante o servo tomou consciência do maior conflito. Ele tomou consciência da natureza cósmica do conflito. Mas há algo mais aqui, Pastor Denzi. Apesar do conflito ser cósmico e mesmo que a controvérsia seja grande, envolve o universo, os cantos, as galáxias, os planetas. Assim como em Joshua, Deus apareceu, e isso é uma maneira de sabermos que o conflito, embora cósmico e grande, envolve a nós e ele se importa conosco. Então, não permita que a natureza cósmica do conflito faça alguém acreditar que somos insignificantes, de jeito nenhum. Porque, como a irmã Jill apontou, Cristo apareceu. Você está por nós ou por eles? Nenhum dos dois, e eu estou aqui. Cristo aparecerá na sua vida como nós. Testemunhe a sua bondade neste conflito entre ele e Satanás, sabe, enquanto encerro. Eu gostaria de também compartilhar o que eu estava pensando enquanto estudava esta lição. A ideia de abrir os olhos, a ideia de perceber o quão maior é o conflito. Minha mente, Pastor Loma Kang, acabou de se concentrar nas cenas da cruz onde o sol se recusou a brilhar e o chão estava tremendo, onde a natureza estava se rebelando contra o que estava acontecendo com seu Criador. E enquanto cuspiam nele, enquanto o ridicularizavam, perceberam a natureza cósmica do que estavam fazendo, eles perceberam que a redenção para eles estava ali e o universo observava. Eles não se moveram. Vamos não cometer o mesmo erro. Isso mesmo. Vamos perceber que é uma grande controvérsia, mas Cristo vence.
Muitíssimo obrigado, Pastor Johnson. Que grande lição. Eu adoro a natureza cósmica deste conflito, mas também a natureza pessoal do conflito. Vamos fazer uma curta pausa para o momento da missão. Voltamos já. Olá, sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN. Recentemente ouvimos de Tess, que mora e trabalha em Taiwan. Ela estava no limite e não conseguia encontrar respostas para todos os porquês de sua vida. Seus filhos e marido foram hospitalizados várias vezes. Os investimentos deles haviam falhado e a vida espiritual dela parecia vazia. Então, em desespero, ela se ajoelhou e clamou ao Senhor, recitando versículos da Bíblia e trocando suas tristezas por bênçãos. Exausta, ela ligou sua TV pela primeira vez em meses e lá estava Shelley Quinn no programa Exaltando Sua Palavra da 3ABN. Enquanto Shelley explicava como personalizar afirmações bíblicas, Tess ouviu atentamente e isso tocou seu coração. A partir de então, 3ABN estava ligada em sua casa todos os dias. Toda a família dela decidiu se batizar juntos e logo Tess estava servindo na equipe de ministério de oração da igreja dela. Ela já falou no serviço de adoração divina e participou de semanas do Evangelho, assim como semanas de oração. Tess terminou seu doutorado e agora é professora assistente na Faculdade Adventista de Taiwan, onde também trabalha no recrutamento de estudantes. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez na vida de Tess, e isso é porque pessoas como você apoiam os programas da 3ABN. Deus te abençoe hoje. Star, bem-vindos de volta ao nosso estudo sobre o conflito por trás de todos os conflitos. E agora passamos a palavra ao pastor James. Obrigado, Jill. Estamos na lição de terça-feira e o título da lição é O Senhor é um Guerreiro. Estamos continuando com o mesmo tema que já foi compartilhado por Jill e pelo pastor Ryan. Estamos retomando no capítulo 2 de Êxodo. Agora não temos nenhum texto em Josué, mas estamos saindo de Josué apenas para estabelecer a base desta grande controvérsia, este conflito em que estamos. Em Êxodo 2, começamos com o versículo 23, porque estamos tentando entender por que Deus intervém e luta nossas batalhas por nós. O que leva Deus a intervir e eliminar essas forças do mal em favor de seu povo? Aconteceu, diz aqui no versículo 23, Êxodo 2, que com o passar do tempo, o rei do Egito morreu e os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão e eles choraram. E o clamor deles subiu a Deus por causa da escravidão, e Deus ouviu seus gemidos, e Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus teve respeito por eles. Poderíamos até dizer que Deus teve piedade deles. Deus olhou para centenas de anos de aflição e escravidão que seu povo havia passado no Egito, e Deus estabeleceu sua aliança com Abraão e Jacó, e Isaque e Jacó. Deus interveio para libertar seu povo, como ele havia prometido, mais de 400 anos antes de ele intervir, interveio para libertar seu povo dessa aflição e dessa escravidão. E de certa forma, é isso que Deus quer fazer por cada ser humano no planeta Terra. Pastor Ryan, você enfatizou isso, e Jill, você também falou sobre isso, que quando Deus é perguntado, você está conosco ou contra nós? Deus responde, nenhum dos dois. E isso porque, como veremos, Deus é por todos os seres humanos no planeta Terra, e é uma das escolhas mais difíceis que Deus tem que fazer, escolher entre os seres humanos que Ele criou à sua imagem, que Ele redimiu através do sangue de Jesus Cristo, escolher entre um ou outro. E o que Deus faz é criar circunstâncias para se revelar a nós, de modo que acabamos por fazer a escolha, e então Ele realiza a escolha que fazemos. A destruição não é uma decisão que Deus toma, é uma decisão que nós, como seres humanos, tomamos, e Deus segue com nossas decisões. Então, no capítulo 12 do Êxodo, falamos sobre o livro do Êxodo na semana passada, e aprendemos que o coração do faraó foi encorajado. De novo, e de novo, e de novo, Deus fez milagres e maravilhas para tentar encorajá-lo a se arrepender. E sabe de uma coisa? Elas funcionaram.
toda vez que um daqueles milagres aconteceu, o faraó se arrependeu por um tempinho. E então ele endureceu seu próprio coração, certo? Então, no final das contas, Deus vai reconhecer a escolha que o faraó faz, a escolha que fazemos, e ele vai seguir nossas decisões. Então, em Êxodo 12:12 diz: porque passarei pela terra do Egito esta noite. Isso está chegando ao final dessas pragas, dessas maravilhas, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens quanto animais. Contra todos os deuses do Egito executarei julgamento. Eu sou o Senhor. O sangue será para você um sinal sobre as casas onde você está, e quando eu vir o sangue, passarei por cima de você, e a praga não estará sobre você para destruí-lo quando eu ferir a terra do Egito. Só Deus pode fazer isso. Agora, há momentos em que, é claro, vemos Deus trabalhando através de seu povo e pensamos, bem, como é que Deus está? Não, é Deus. Deus que lê corações, Deus que entende decisões, Deus que dá misericórdia, Deus que dá vida e amor, Deus que nos criou, Deus que nos redimiu, Deus que fez tudo isso. É só Deus. Só o médico celestial pode retirar o câncer. Só o médico celestial sabe que tipo de operação vai salvar o corpo da humanidade. Apenas o médico celestial pode fazer isso. E às vezes ele nos usará como uma ferramenta. Você sabe, como um médico diria, poderia passar o bisturi? Poderia passar isso. O que eu preciso para completar esta operação? Poderia me ajudar, por favor? Mas eu não vou interferir onde ele está trabalhando. Se eu sou um técnico de enfermagem e eu costumava trabalhar em um hospital, vou levar o paciente para a sala de cirurgia, mas não vou entrar e substituir o médico, porque ele é o único qualificado para fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E vemos isso em todo o Antigo e o Novo Testamento. Isso mesmo. Em Êxodo 15, ouvimos sobre a canção de Moisés e o Cordeiro. E é uma canção que vamos cantar em Apocalipse capítulo 15. E ele diz: eu cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, o cavalo e seu cavaleiro lançou ao mar. O Senhor é o seu nome. O Senhor é um homem de guerra. Aqui é onde começamos, em Êxodo capítulo 15. O Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e seu exército, ele lançou ao mar. E continua dizendo: tua mão direita, ó Senhor, tornou-se gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubaste aqueles que se levantaram contra ti. Despertaste tua ira, que os consumiu como palha, e com o sopro das tuas narinas as águas se juntaram. Você soprou com seu vento e o mar os cobriu. Deus é responsável por tudo isso. Isso mesmo, a responsabilidade é dele. E dizemos, bem, como pode um Deus de amor fazer tudo isso? E a pergunta que realmente queremos fazer é, como pode um Deus de amor não fazer tudo isso? Em outras palavras, fazemos a mesma pergunta. Se somos ateus ou agnósticos, fazemos a mesma pergunta. Por que Deus está permitindo todo esse pecado e sofrimento? Por que ele está permitindo isso? E claro, Jó fez essa pergunta. E a resposta que Jó recebeu de Deus em Jó 42 foi: bem, Jó, por que você não manifesta sua raiva? Por que você não elimina todos os ímpios e vê se ainda está de pé depois que terminar? Porque você não estará. Se Deus permitisse que os seres humanos manifestassem sua raiva, ninguém sobraria. Deus busca as pessoas. O conflito, que é descrito aqui nos primeiros 12 capítulos do Êxodo, como diz o texto trimestral, é maior que uma simples luta de poder entre Moisés e Faraó. De acordo com a ideologia de guerra do Antigo Oriente Próximo, os conflitos entre os povos eram, em última instância, considerados como conflitos entre seus respectivos deus ou deuses. Em Êxodo capítulo 12, versículo 12, declara que o Senhor não apenas infligiu julgamento sobre Faraó, mas também sobre os deuses do Egito, aqueles demônios poderosos. Levítico capítulo 17, versículo 7 e Deuteronômio 32, versículo 17. Eles adoravam demônios, a Bíblia diz, que estavam por trás do poder opressivo e do sistema social injusto do Egito. Então, Deus é o responsável pelo conflito, e os deuses de outras nações, que na verdade remontam a Lúcifer, o querubim cobridor, aquele que queria estar no lugar de Deus. E a ideologia de Lúcifer é o que está em conflito com Deus. E Deus está revelando que ele quer lutar não apenas por seu povo, mas também pelos inimigos. Vemos isso em Daniel. No primeiro capítulo de Daniel, vemos que Deus entregou o seu povo apóstata a Nabucodonosor, aos babilônios. Deus foi quem os entregou ao julgamento. Por quê? Porque eles estavam sentados em Israel e estavam apenas desfrutando de toda a luz e toda a verdade que tinham. E estavam apenas em sua condição de Laodiceia. E Deus estava tipo, e quanto a Nabucodonosor? Quero
Nebuchadnezzar, eu quero o mundo. Eu quero Babilônia. Eu quero que todos vejam quem eu sou. Eu quero que todos os homens sejam salvos. Oh, não, estamos bem aqui. Nós todos vamos para o céu. Quando todos chegarmos ao céu. Que maravilhoso. Mas não, não, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Precisamos sair daqui. E assim, Deus enviou Daniel e seus 3 amigos, que provavelmente eram um dos poucos dispostos a fazer o que Deus queria para o cativeiro babilônico. Ele os enviou para um evangelismo em cativeiro. E, quando chegaram lá, consagraram suas vidas e seus corações ao Senhor. E Deus disse: sim, eu posso usá-los. E então, Nabucodonosor pensou que seus deuses haviam derrubado o Deus de Israel, mas acabou sendo derrubado por um sonho. Deus, você sabe que ele pode usar vespas e abelhas para limpar Canaã. Ele pode usar granizo e fogo, e pode usar sonhos, ele pode usar o que for preciso, e Deus pegou Nabucodonosor. Nabucodonosor estará no céu, porque Deus não é a favor nem contra. Ele não é nenhum dos dois. Deus quer pessoas, ele quer todo o mundo. Ele está buscando alcançar o mundo com o evangelho eterno de Jesus Cristo, e vemos a mesma coisa quando chegamos ao livro de Apocalipse, chegamos até o final e encontramos o mesmo conflito acontecendo. Em última análise, as nações deste mundo estão em guerra com Deus, e Deus está em guerra com o pecado. Deus não está em guerra com as pessoas por si só, ele está em guerra com o pecado. Ele não vai tolerar o conflito e o mal e a maldade que o pecado trouxe. E nós temos que tomar uma decisão. E assim, no final dos tempos, em Apocalipse 17, todos tomam uma decisão. Todos têm uma mesma mente. Eles dão seu poder e força à besta, poder terreno, e fazem guerra com o Cordeiro. O capítulo 17 do Apocalipse diz nos versículos 13 e 14 que eles estão fazendo guerra com o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencê-los, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e aqueles que estão com ele, somos nós apenas estamos com o Cordeiro, certo? Aqueles que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Então, este é finalmente o conflito que nos traz ao lugar onde estamos no mar de vidro. Quem pode resistir a este fogo devorador? Você sabe, os pecadores em Sião estão com medo, diz em Isaías 33, e o temor surpreendeu os hipócritas. Quem entre nós habitará no fogo devorador? Quem entre nós habitará com os incêndios eternos que consomem os ímpios? Mas os justos, eles vão resistir. Aqueles que andam com retidão, versículo 15 de Isaías 33, e aqueles que falam com justiça e desprezam o ganho da opressão e sacodem suas mãos para não aceitar subornos e tapam seus ouvidos para não ouvir sobre sangue e fecham seus olhos para não ver o mal, eles vão habitar nas alturas. Um lugar de defesa será a rocha das munições. Eles ficarão com este Deus que quer todos os corações, que quer redimir todas as pessoas e ainda assim honrará a escolha daqueles que se afastam de seu amor. Isso foi incrível. Obrigado. Uau! Qual é o seu título mesmo? O meu título é Deus é um guerreiro. Deus é um guerreiro? O meu é porque ele é um guerreiro. O Senhor lutará por você. Eu fiz algumas pesquisas para descobrir toda essa coisa sobre lutar. O irmão da minha esposa, eles adoravam assistir boxe. E, eles paravam qualquer coisa para assistir boxe. Eles eram fãs ávidos de boxe. E eu lembro quando eu era menino, antes da televisão, quer dizer, em nossa casa, porque assistíamos televisão apenas como um privilégio. Meu pai não nos deixava assistir televisão durante a semana. Ele dizia, você tem que merecer isso. E assistia no fim de semana por algumas horas. E eu me lembro dele ouvindo rádio quando Muhammad Ali estava batalhando e Muhammad Ali estava boxeando. E eu fiz algumas pesquisas e percebi que em 139 anos de história do boxe profissional, houve 38 campeões. E eu pensei, isso é uma estatística muito incrível. Eu não me lembro de todos eles, eu apenas me lembro de alguns, mas em toda a existência da igreja cristã, só houve um campeão. O nome dele é Jesus, e eu pensei sobre isso e eu disse, sabe, quando estávamos na Heritage, cantávamos uma música chamada Campeão do Amor. E eu quero apenas deixar você ouvir essas palavras, porque sempre cantávamos isso perto do final do concerto, e as palavras são estas, que se encaixam no que estamos falando hoje. Senhoras e senhores, posso ter a sua atenção? Quero apresentar a você, aqui neste canto do bem e do certo, está o campeão vestido de branco. Sua altura excede os céus, seu peso supera o mundo, seu alcance chega a todos os lugares, sua idade é eterna. Ele é mais elevado que o mais elevado, maior que o grande, ninguém jamais tirará sua coroa. Ele é mais poderoso que o mais poderoso, ele reina do alto. Ele é o indiscutível de todos os tempos, campeão invicto do amor. E agora estou de volta ao palco cantando essa música, porque sempre, quando chegávamos a essa música no show, sabíamos que era a música que estávamos esperando. Ele é o campeão indiscutível e invicto do amor de todos os tempos. É por isso que esta lição é tão importante para mim. E
Paulo, o apóstolo, escreve para concluir a afirmação que acabei de fazer e as letras em Romanos 8:31, que diremos então destas coisas: se Deus é por nós, termine comigo, quem será contra nós? Os filhos de Israel estão nos comunicando uma mensagem eterna. Se Deus é por você, quem será contra você? E nós olhamos para isso e sorrimos de um lado e franzimos a testa do outro, quando percebemos que eles tinham o campeão indiscutível e invicto sempre do lado deles, e ainda assim, em suas próprias vidas pessoais, houveram muitas derrotas. Houve muitas decepções porque eles falharam em certos pontos, como discutimos nas aulas anteriores, onde Joshua falhou em consultar o Senhor. Houve muitos casos em que eles falharam em consultar o Senhor. Então, deixe-me encorajá-lo hoje. Vou falar sobre as 7 coisas que devemos entender e reconhecer quando temos o campeão indiscutível e invicto do amor ao nosso lado. Vamos para Êxodo 14 e olhar uma imagem que tenho em um dos meus sermões, chamado Vá em Frente. Continue. Bem, este é um daqueles sermões. Pastor Johnson, sabe, você já pregou muitos sermões. Tivemos uma senhora na nossa igreja em Fairfield, Califórnia, uma senhora afro-americana. Ela disse: não quero ouvir esse sermão pela primeira vez. Deixe-me ouvi-lo depois que você o pregou 7 vezes, depois que você o trabalhou, depois que você tirou todos os as e uns. Deixe-me ouvir aquele que está bem feito. Eu não quero a primeira refeição. Dê-me depois de 7 refeições. Então, quando somos convidados para pregar em lugares, eu sempre digo aos jovens pastores: não monte um novo sermão. Pegue aquele que você trabalhou, que você reuniu novamente, que você viu uma segunda, uma terceira e uma quarta vez. E este é um desses sermões. Quando Deus é por nós, siga em frente. E esta é a imagem sobre a qual o fundamento está assentado. Êxodo 14, 13 a 14. Note isto: e Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor, que Ele realizará por vocês hoje, que Ele realizará por vocês hoje. Para os egípcios que você vê hoje, você não os verá mais para sempre, e o Senhor lutará por você, e você manterá sua paz. E depois no versículo 25, e ele tirou as rodas dos seus carros. Só Deus, ele não precisou atingi-los, apenas desativá-los. Ele tirou as rodas dos seus carros, de modo que os conduziam com dificuldade. Eles estavam tão determinados a destruir os israelitas que disseram: bem, isso não está funcionando, mas não vamos parar. Nós vamos atrás deles. E eles dirigiram suas rodas de carruagem direto para a armadilha onde o Senhor os afogou. E diz: e os egípcios disseram, quando perceberam que estavam contra o campeão indiscutível e invicto, eles disseram: vamos fugir da presença de Israel, pois o Senhor luta por eles contra os egípcios. Sabe, eu preciso dizer isso, o testemunho aqui. Deus lutou tantas batalhas por mim e minha esposa. Não estaríamos aqui hoje após 39 anos de ministério e 42 de casamento. Não estaríamos aqui se Deus não fosse o campeão supremo e invicto do amor em nossas próprias vidas. Sempre que você está na mensagem, e todos vocês sabem disso, sempre há forças todas as manhãs esperando para se levantar contra você, mas chegamos ao fim do dia porque estamos do lado do campeão invicto e indiscutível do amor. E assim, quando você pensa nas batalhas que enfrenta, se você é um filho de Deus, não precisa enfrentar essas batalhas. Você não precisa de uma estratégia. Você só precisa de ser Deus. Não precisa de dinheiro, não precisa de amigos, você só precisa de Deus. Deus é Deus por si só. Como Jill disse, Deus é Deus sozinho, o testemunho de Deus é poderoso. Então, quando li Êxodo 14, 13 a 14, há 7 coisas rápidas. Estas são declarações curtas, mas quero dividir isso em o que o Deus de Israel e nosso Deus nos disponibilizou. A primeira é 2 palavras: fique parado. O que isso significa? Não fique nervoso. Quando uma batalha vem em sua direção, não fique nervoso. Às vezes temos que ficar parados porque a ansiedade que enfrentamos quando encaramos algo que pode ser um processo judicial, pode ser um julgamento contra você, pode ser um membro da família tentando roubar sua propriedade, pode ser um cônjuge zangado ou um amigo zangado que agora se voltou contra você. Pode ser um membro da igreja que quer que você saia, pode ser alguém que só quer o carro de volta que te deu porque agora não gosta mais de você. Pode ser um amigo que simplesmente se voltou contra você e você se pergunta como isso pode ser. Este é o momento em que o Senhor diz: fique parado.
Não fique nervoso. A segunda coisa que ele disse, veja a salvação. Em outras palavras, a segunda coisa é ver Deus resolver isso. Sabe, às vezes você se pergunta como vai acabar a história. Minha esposa e eu ficamos parados às vezes e dissemos, Senhor, você vai resolver isso. E Deus, ao longo do caminho, eu disse às pessoas, procurem as marcas de Deus, porque as marcas de Deus aparecerão quando você procurar, pois Deus faz coisas que ninguém mais pode fazer. E eu gostaria de contar essas histórias, mas quero apenas que você saiba que a lição é o mais importante porque nós vimos Deus. E minha esposa e eu sempre dissemos, precisamos escrever um livro de milagres, um livro de batalhas vencidas. Nós até temos artefatos que mantivemos. Até hoje ainda temos uma bolsa de prata de um saco de batatas fritas que tivemos conosco no Vale de Yosemite. Quando enfrentamos uma das batalhas mais difíceis de nossas vidas, a única coisa que lembramos disso foi este saco de batatas fritas que levamos conosco. E ainda, quando minha esposa disse, você ainda tem isso? Ela diz, aqui está. Nós lembramos da batalha que Deus venceu por nós naquele vale em Yosemite. Veja a salvação do Senhor, veja Deus agir. A terceira coisa que ele irá realizar. Reconheça a intervenção de Deus em sua vida como cristão. Essa é a batalha. Reconheça a intervenção de Deus. Lembre-se de quando Deus ganhou por você para que você possa seguir em frente e não perder por Deus. E isso é muito importante. Às vezes podemos esquecer as vitórias de Deus e começar a trabalhar contra o próprio Deus que trabalhou conosco e por nós. A quarta coisa é, existem duas palavras para você. Receba os benefícios divinamente designados de Deus para você. E eu vou colocar isso de volta no contexto e diz aqui, ele realizará para você. Receba os benefícios divinamente designados de Deus. O terceiro, você não verá mais para sempre. O que isso diz? Nosso futuro está seguro. Qualquer batalha que esteja atrás de você, Deus cuidará dessa batalha e essa batalha não surgirá contra você novamente. Nosso futuro em Jesus está seguro. A outra é, o Senhor lutará por você. Evite a autossuficiência. Isso é perigoso. Às vezes dizemos, preciso da sua ajuda, James. Preciso da sua ajuda, Ryan. Preciso da sua ajuda, John. Preciso da sua ajuda, Jill. Evite a autossuficiência. Acho que do jeito que Jó diz, não confieis em príncipes, nem no filho do homem, ou em quem não há auxílio. Evite a autoconfiança. E sétimo, mantenha a calma. Este é importante, você não precisa dizer nada, nem mesmo argumentar. Fique em silêncio, Deus lutará por você. Sabe, Josué disse desta forma em Josué 1:5, nenhum homem será capaz de enfrentar você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu não te deixarei e não te desampararei. Amigos, lembrem-se disso, as intervenções milagrosas de Deus para os israelitas desamparados, sem habilidade militar, tornam-se um padrão em todas as suas vitórias. Que esse Deus de Israel, de todas as suas vitórias, se torne o Deus de todas as suas vitórias. Amém. Amém. Bem, agora estamos na lição de quinta-feira e o título é A Segunda Melhor Opção. Meu nome é John Dincy e quando você pensa no título, a segunda melhor opção, deve haver uma primeira opção que é melhor, mas esta é a segunda melhor e por que é a segunda melhor? E vamos tentar entender um pouco disso. Nesta lição, estamos falando sobre o povo de Israel e como Deus os usou para fazer algo que poderíamos considerar horrível. Você sabe, é interessante porque de vez em quando, na minha experiência cristã, eu penso sobre isso e o que o povo de Israel teve que fazer para lutar contra essas outras nações. Estamos falando de batalhas corpo a corpo, batalhas com espadas, lanças e facas. Derramamento de sangue que hoje em dia, no tempo de guerra, é possível pressionar um botão, enviar um míssil e centenas e milhares de pessoas são mortas. Naquela época eram batalhas corpo a corpo, muito ferozes. Coisas muito horríveis para passar. Tivemos um vizinho que lutou no Vietnã e costumava ter sonhos com as coisas que viu. Agora, por que Deus usou o povo de Israel dessa maneira? Quando você pensa sobre isso e olha para a grande controvérsia entre o bem e o mal, você precisa entender que a estratégia de Satanás é corromper as pessoas que Deus está tentando salvar. Todas essas pessoas que são os pagãos, vamos chamá-las de os pagãos, eles estão adorando ídolos falsos. De onde vêm essas pessoas?
Quando você olha para a história e se lembra do dilúvio, Noé e sua família, e depois a Torre de Babel, o trabalho de Satanás era tentar corromper as pessoas para esquecerem o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus criador, e eles estão adorando pedra, estão adorando madeira, estão adorando metal, eles não estão adorando o Deus vivo. Então, para tentar impedir a propagação disso pelo mundo, porque Satanás está nessa estratégia, como diz em Gênesis capítulo 6, para trazer o mundo à condição de que os pensamentos dos corações dos homens são apenas maus continuamente. E vamos dar uma olhada em algumas dessas coisas em Êxodo capítulo 17, começando no versículo 7. Esta é uma situação que aconteceu por causa do que o povo de Israel estava fazendo. Eles estavam reclamando. E no versículo 7 está escrito: Então ele chamou o lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque eles tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Havia grande sede. As pessoas estavam com sede e se perguntavam: Vamos morrer de sede aqui? O Senhor está conosco ou não? E por causa dessas coisas, o versículo 8 precisa acontecer para ajudar o povo a entender que Deus está com você. Veja o versículo 8. Agora Amaleque saiu e lutou com Israel em Refidim. Por que o povo dos amalequitas veio e atacou o povo de Israel? Porque eles não estavam acreditando em Deus, acreditar em Deus não está conosco, Deus teve que ensiná-los uma lição. Então, verso 9, e Moisés disse a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra Amaleque, amanhã eu ficarei no topo da colina com a vara de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés disse e lutou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Ur subiram para o topo da colina, e foi assim quando Moisés levantou as mãos, que Israel prevaleceu. E quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Agora vamos parar um momento. Quem eram os amalequitas? Eles eram guerreiros, povo feroz. E o povo de Israel, como você já ouviu, essas pessoas eram pastores, eles não eram pessoas treinadas militarmente, então essa batalha eles iam perder. Não havia realmente nada que eles pudessem fazer para vencer a batalha, a menos que o Senhor lutasse por eles. E então vamos em frente e verso 12. Mas as mãos de Moisés ficaram pesadas, então eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, e ele se sentou nela. E Arão e Ur sustentaram suas mãos, um de cada lado, e suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou Amaleque e seu povo com a espada. Com o quê? Com a lâmina da espada. Então eles venceram esta batalha feroz contra esse povo guerreiro feroz e os derrotaram. Por quê? Porque Deus estava com eles, Deus estava tentando ensiná-los. Confie em mim, estou com você. Confie em mim, estou com você. Portanto, essa batalha foi uma lição para o povo de Israel e assim também é para nós, é uma lição. Precisamos pensar sobre essas coisas. O Senhor permitiu que enfrentassem essa nação feroz por causa da incredulidade. Então, temos que nos perguntar: o que o Senhor nos permitiu passar para nos ajudar a entender, parar de ser incrédulos e acreditar em mim? E então, vamos para outra batalha. Josué, capítulo 6, começando no versículo 15. Você se lembra, temos falado um pouco sobre isso, estas eram as grandes muralhas de Jericó, como mencionou a irmã Jill, grandes muralhas altas, e essas pessoas também eram como militares. Está escrito em Josué, capítulo 6, versículo 15, mas aconteceu que no 7º dia levantaram-se cedo ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade 7 vezes naquele dia, somente eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes. E na sétima vez que aconteceu, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, pois o Senhor entregou a vocês a cidade. Isso tinha que ser uma crença que eles tinham que ter por fé. Esta foi uma aventura de fé. A cidade é de vocês, vocês estão apenas marchando ao redor e tocando trombetas. Como a cidade vai ser de vocês? Eles tinham que acreditar. Agora, versículo 17.
Agora a cidade será condenada pelo Senhor à destruição. Ela e todos os que estão nela, somente Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos os que estão com ela na casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E você, por todos os meios, abstenha-se das coisas amaldiçoadas, para que não se torne amaldiçoado quando as tomar. Das coisas malditas e transformem o acampamento de Israel em uma maldição e o perturbem. Esta é outra lição para olharmos. Estas são coisas que nos ajudam a entender por que o Senhor está fazendo estas coisas. Estas pessoas eram idólatras, eram pessoas corruptas. E assim, o povo de Israel recebeu a tarefa de vir e destruir essas pessoas. Vamos voltar a isso em um momento. Observe o que diz nos versículos 19 e 20. Mas toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor, eles deverão ser colocados no tesouro do Senhor. Então as pessoas gritaram com o pré quando o sacerdote tocou as trombetas, e aconteceu que quando o povo ouviu o som da trombeta e as pessoas gritaram com um grande grito, que o muro caiu completamente. Então as pessoas subiram para a cidade, cada um indo diretamente para a frente, e tomaram a cidade. Outra batalha que mostra que a confiança completa em Deus era necessária, tocando trombetas e gritando. Como isso vai derrubar uma parede? Bem, realmente, todos aqueles instrumentos que eles tinham naquela época, como o pastor Johnson mencionou outro dia, o povo de Israel não tinha nenhuma dessas coisas. Então, foi um milagre que o Senhor trouxe. E aconteceu. E assim, a lição traz isso à tona e ouça com atenção. A primeira vez que Israel lutou após o Êxodo está registrada em Êxodo 17, onde os israelitas se defenderam contra os amalequitas. Israel tinha testemunhado o poder todo-poderoso de Deus, tanto em afligir os egípcios quanto em levar os israelitas à liberdade. Vimos que o plano inicial de Deus para Israel não incluía lutar contra outras pessoas. Eles viram isso. Eles viram como o Senhor trouxe pragas aos egípcios. Os israelitas não tiveram uma batalha com os egípcios no Egito para poderem sair. O Senhor fez isso acontecer. E então o Senhor poderia ter feito coisas de outra forma. Digamos que contra todas essas nações corruptas e idólatras, o Senhor poderia ter feito de outra forma, mas porque o povo de Israel precisava aprender a confiar nele e devido à sua incredulidade, o Senhor os usou para fazer essas coisas horríveis. Vamos lá. Diz aqui, mas logo após a libertação do Egito, os israelitas começaram a murmurar no caminho Êxodo capítulo 17, versículo 3, até mesmo questionando a presença de Deus entre eles. Foi nesse momento que Amaleque veio lutar contra Israel. Isso não foi por acaso. Deus permitiu que os amalequitas atacassem Israel para que eles aprendessem a confiar nele novamente. Assim, a lição aponta duas coisas interessantes. Pergunta: poderia o Senhor ter feito isso de outra maneira? Poderia ele tirar as nações? Claro! Olhe para Êxodo 23, o Senhor diz que poderia enviar vespas e expulsar o povo. O Senhor poderia causar doenças entre o povo e eles poderiam morrer. Há outra história sobre a qual o pastor Lomakang pregou um sermão. Em um ponto, acho que foram os assírios que 2 leprosos entraram na cidade e ela estava vazia de pessoas. Por quê? Porque o Senhor causou confusão entre as pessoas e elas ouviram como barulho, como batalhas, e elas fugiram da cidade e a cidade ficou vazia, então o Senhor poderia ter feito de outra forma. Esta foi a segunda opção para usar o povo de Israel. Muito obrigado a todos. É um ótimo tema para explorar e entender mais claramente nosso Deus de amor em meio às escolhas que as pessoas fazem. Quero dar a cada um de vocês um momento para compartilhar um pensamento final. Ah, sim, irmã Jill. Lembrem-se, amigos, a guerra é maior do que nós, mas pelo sangue de Jesus Cristo, a batalha já está ganha. E lembrem-se, Cristo vence. Amém, amém. Deus nos diz que a ideologia da guerra é essa ideia de que Deus está contra nós. Isso é o que Satanás tentou compartilhar com Adão e Eva mesmo depois da queda. Essa ideia de que Deus está contra as pessoas más e a favor das boas, mas ele não é. Deus é por todas as pessoas, mas Deus é contra o mal, e se nos conectarmos com o mal, seremos eliminados. Exatamente. Salmo 124:1, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Essa é a minha alma mater. Deus está do meu lado e eu estou do lado dele.
Amém. Patriarcas e Profetas, página 392. Não era seu propósito que eles conquistassem a terra pela guerra, mas sim pela estrita obediência aos seus mandamentos. Absolutamente. Pastor Johnny, Pastor John, Pastor James e Pastor Ryan, obrigado por sua visão sobre a palavra de Deus e por este estudo juntos. Agradecemos também por se juntar a nós. Junte-se a nós na próxima semana, que será a segunda parte deste Deus de amor e justiça. Deus luta por você. Esse é o título da lição da próxima semana e queremos terminar com uma palavra de oração. Santo Pai, viemos perante Ti porque estamos necessitados de Ti. Buscamos a Ti, queremos estar do Teu lado e sabemos que Tu estás por nós também, enquanto não nos apegarmos ao mal. Então, liberamos isso e rendemos isso e pedimos que venhas e nos transformes. Em nome de Jesus, amém.